Olá! A atendente da farmácia perguntou se eu queria colocar o CPF da minha esposa na nota igual da outra vez. Minha esposa respondeu antes de mim. Calma demais. Disse que eu devia ter entendido errado, porque ela nunca comprava nada naquela unidade. Eu ainda estava segurando uma caixa de dipirona quando olhei para a tela do celular. 13 minutos antes, o cartão adicional dela tinha sido usado exatamente naquela farmácia. Não falei nada. A atendente pediu desculpas. Eu pedi desculpas também, como se o erro fosse meu. No carro, minha esposa colocou a mão na minha nuca enquanto eu ligava o motor. Disse que eu andava cansado, que estava trabalhando demais. Sorriu daquele jeito tranquilo que sempre me fazia sentir ridículo por desconfiar de qualquer coisa. E talvez ela tivesse razão, porque a compra podia ter uma explicação. O CPF podia ser engano. A atendente podia estar confundindo clientes. Tudo podia ser coincidência. Só que, quando ela abriu o WhatsApp para responder uma mensagem, uma conversa arquivada apareceu por menos de um segundo no topo da tela. Não havia foto, não havia nome, só uma inicial. E desapareceu antes que eu pudesse ler de novo. Em casa, no nosso apartamento em Recife, a rotina continuou exatamente como sempre. Ela perguntou da escola da nossa filha, reclamou do calor, falou do culto de domingo. Depois foi tomar banho. Eu fiquei sozinho na cozinha organizando as compras da farmácia. Foi quando encontrei uma segunda via da nota fiscal dobrada no fundo da sacola. A atendente devia ter colocado por engano. Eu abri sem pensar. Naquela nota não havia dipirona, nem remédio, nem nada para casa. Havia um hidratante caro, um antisséptico bucal de viagem e uma escova de dentes masculina, azul. Fiquei olhando para aquela palavra impressa no papel por mais tempo do que deveria. Era só uma escova, nada além disso. Mas, por algum motivo, parecia que eu estava lendo outra coisa. Quando minha esposa saiu do banho, usando minha camisa velha do Náutico, perguntou por que eu estava tão quieto. Respondi que era dor de cabeça. Ela encostou a mão na minha testa, sorriu e disse: "Você precisa parar de procurar problema onde não tem." Eu não tinha dito que havia problema. Naquela noite, nossa filha apareceu na porta do quarto quando já estávamos apagando as luzes. Perguntou, com a naturalidade de quem pergunta se vai chover amanhã: "O tio da escova azul vai voltar no churrasco da igreja?" Minha esposa respondeu antes de mim, rápido demais. Disse que criança mistura sonho com lembrança. Depois apagou a luz, virou para o lado e não falou mais nada. Eu fiquei acordado por alguns minutos olhando para o teto, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não significava nada. Que uma escova azul era apenas uma escova azul. Que crianças inventam histórias. Que eu estava cansado. Acabei pegando no sono acreditando nisso. Mas às 0h17, o celular da minha esposa vibrou na mesa de cabeceira. A tela acendeu por apenas um segundo, tempo suficiente para mostrar uma nova mensagem. E a foto de perfil do contato era uma escova azul. No dia seguinte, a primeira coisa que ela fez foi trocar a escova do banheiro da nossa filha, sem eu pedir. Disse que estava velha, que criança mastiga tudo, que eu nunca reparava nessas coisas. Eu concordei, porque ela tinha razão em quase tudo, mas fiquei parado, olhando a embalagem nova no lixo. A escova era rosa. A azul continuava sem dono. No condomínio, o porteiro me entregou uma encomenda pequena e disse: "Dessa vez veio no seu nome, seu Rafael." Eu não me chamo Rafael. Ri sem graça, corrigi, e ele ficou mais sem graça ainda. Falou que devia ter confundido, porque minha esposa tinha descido na semana anterior perguntando se alguém chamado Rafael havia deixado uma chave na portaria. Quando subi, ela disse que era para uma vizinha do bloco B, mas nós morávamos no bloco A, e ela nunca lembrava o nome daquela vizinha antes. Eu tentei fazer o assunto morrer dentro de mim. Fui trabalhar, respondi e-mails, fiz reunião no Teams. Fingi atenção enquanto o nome Rafael batia contra minha cabeça como goteira. No almoço, minha esposa me mandou foto do prato dela no shopping, dizendo que estava com uma colega do salão. A foto parecia comum, até eu notar no reflexo do copo uma camisa verde que eu já tinha visto no churrasco da igreja, perto da churrasqueira, segurando nossa filha no colo por poucos segundos. À noite, perguntei de forma leve quem era Rafael. Ela demorou menos de um segundo para responder. "O marido da Patrícia, amor, da igreja, você conhece." Só que o marido da Patrícia se chamava Leandro.
Eu sabia porque ele tinha me pedido indicação de mecânico no grupo da igreja 2 semanas antes. Quando falei isso, ela riu e disse que eu confundia todo mundo, que homem nunca presta atenção em nome. E, de novo, eu quase aceitei. No sábado, fomos ao mercado. Nossa filha apontou para um pacote de biscoito recheado e disse: "Esse é o que o tio Rafa compra." Minha esposa pegou o pacote rápido, colocou no carrinho e mudou de corredor, falando que promoção de sabão estava acabando. Eu fiquei com a mão no carrinho, parado entre o macarrão e o molho de tomate, sentindo uma coisa infantil e vergonhosa. Eu queria que minha filha tivesse inventado tudo. Mais tarde, no grupo da família, minha cunhada mandou uma foto antiga do churrasco da igreja. Era uma foto qualquer, gente sorrindo, criança correndo, mesa de farofa. Minha esposa apareceu no fundo, de costas, perto da garagem lateral, segurando uma garrafa de água. Ao lado dela estava a camisa verde. O rosto dele não aparecia, só o braço, com uma pulseira preta no pulso. Eu ampliei a imagem escondido, odiando cada movimento dos meus dedos. Minha esposa viu e perguntou se eu estava procurando barriga em foto dos outros. Falou sorrindo, brincando, mas os olhos dela não sorriram. Depois pegou meu celular para ver a foto, deslizou a tela, devolveu e a imagem sumiu do grupo poucos minutos depois. Minha cunhada escreveu: "Apaguei porque ficou desfocada." Mas a foto não estava desfocada. Naquela noite, ela dormiu encostada em mim, respirando devagar, como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Eu fiquei imóvel para não acordá-la, sentindo o peso do corpo dela como uma resposta que eu ainda queria merecer. Antes das 2 da manhã, o celular dela vibrou uma vez na cômoda. A tela acendeu só o bastante para mostrar uma mensagem sem nome. Ele percebeu a chave? Eu não abri a mensagem naquela hora. Fiquei olhando para a tela iluminada no escuro até ela apagar sozinha. Durante alguns segundos, pensei que podia existir uma explicação perfeitamente normal. Talvez fosse uma conversa de trabalho, talvez a chave fosse de uma vizinha, talvez eu estivesse juntando peças de quebra-cabeças diferentes para formar uma figura que não existia. Mesmo assim, quando ela saiu para levar nossa filha à escola na segunda-feira, eu fiz uma coisa da qual não me orgulho. Peguei o tablet da casa, aquele que usávamos para assistir séries na cozinha. O WhatsApp dela não estava conectado ali, mas a conta do Google estava. Eu não procurava uma traição, pelo menos foi isso que repeti para mim mesmo. Eu procurava uma explicação. Foi assim que encontrei as fotos. Não fotos comprometedoras. Não havia abraços, nem mensagens românticas, nem nada que um estranho olhasse e julgasse suspeito. Eram imagens aleatórias sincronizadas no Google Fotos. Um recibo de estacionamento, uma fachada de prédio, uma mesa de cafeteria. O problema era que várias delas tinham sido tiradas em horários impossíveis. Uma foto de um cappuccino às 14h17 de uma terça-feira. Naquele mesmo dia, ela havia me enviado um áudio reclamando do trânsito perto da escola às 14h11. A cafeteria ficava do outro lado da cidade. Fiquei olhando para aquilo por vários minutos. Não porque fosse prova de alguma coisa, mas porque era a primeira vez que uma mentira podia ser medida em quilômetros. Continuei descendo. Recibo de estacionamento. Entrada às 13h52. Saída às 16h08. Uma terça. Ela estava supostamente em uma reunião online com a equipe do salão. Quando chegou em casa naquele dia, lembro perfeitamente que reclamou de dor de cabeça e disse que reuniões longas sugavam sua energia. O recibo desapareceu da sincronização 3 horas depois, mas eu já tinha tirado o print. E pela primeira vez senti medo da facilidade com que ela apagava rastros. Naquela noite, fiz uma pergunta simples durante o jantar. "Você ainda fala com o pessoal da igreja durante a semana?" Ela ergueu os olhos. "Claro." "Com quem mais?" "Com várias pessoas." "Rafael também?" Foi a primeira vez que vi uma pausa verdadeira. Pequena, menor que um segundo, mas real. Ela pegou o copo de água antes de responder. "Qual Rafael?" Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, porque 2 dias antes ela tinha certeza absoluta de quem Rafael era.
Agora parecia nunca ter ouvido o nome. Nossa filha levantou a cabeça do prato. O da pulseira preta. O silêncio que veio depois durou pouco mais de 2 segundos, mas foi o suficiente. Minha esposa sorriu para ela. Filha, você mistura todo mundo. Nossa filha deu de ombros. Não misturo. E continuou comendo. Na madrugada seguinte, acordei com o som do interfone do condomínio. 318. Não tocou no apartamento. Tocou na portaria. Meu quarto ficava virado para a área interna do prédio, e quando o silêncio voltou, ouvi o elevador funcionando. Achei estranho. Muito estranho. Na manhã seguinte, enquanto esperava o carro sair da garagem, encontrei o porteiro que fazia o turno da noite. Ele me cumprimentou normalmente. Então comentou algo que talvez nunca devesse ter comentado. Que bom que encontraram a chave. Meu coração acelerou. Que chave? Ele pareceu confuso. Aquela que sua esposa pediu para entregar semana passada. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Do rapaz da pulseira preta. Foi a primeira vez que outra pessoa confirmou que ele existia. E, pela expressão do porteiro, quando percebeu que eu não sabia do que estava falando, ficou claro que eu era a única pessoa daquela história que ainda estava tentando entender quem era Rafael. Passei o resto daquele dia tentando convencer a mim mesmo de que o porteiro podia estar enganado. Condomínio grande, centenas de moradores entrando e saindo, rostos parecidos, conversas esquecidas. Mas toda vez que eu encontrava uma explicação, surgia um detalhe novo que a destruía. Na quinta-feira, aconteceu. A primeira coisa que eu poderia chamar de evidência. Não a verdade, só uma parte dela. Minha esposa tinha saído cedo dizendo que passaria na academia antes do trabalho. Nada estranho. Ela vinha tentando voltar à rotina de exercícios fazia meses. Por volta das 11 da manhã, recebi uma notificação do banco sobre um Pix realizado no cartão empresarial dela. Não era o valor que chamou a atenção. Era o nome. Rafael Augusto. R$380. Descrição: reembolso. Fiquei olhando para a tela. Ela nunca tinha mencionado nenhum Rafael Augusto. Nem na igreja, nem entre amigos, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. A transferência tinha acontecido menos de 20 minutos antes. Eu quase liguei para ela. Quase. Mas alguma coisa me impediu. Talvez porque eu já soubesse qual seria a resposta. Quando chegou em casa naquela noite, esperei o jantar acabar. Nossa filha foi para o quarto. A televisão ficou ligada na sala. E eu perguntei: quem é Rafael Augusto? Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não respondeu imediatamente. O garfo ficou suspenso no ar, só por um instante. Depois ela sorriu. Um personal da academia. Eu assenti. Você nunca falou dele. Porque não tinha motivo. E o Pix? Ele comprou os suplementos para um grupo e eu devolvi minha parte. A resposta parecia pronta, limpa, lógica, boa demais. Eu pedi desculpa por ter perguntado. E ela ficou carinhosa o resto da noite. Carinhosa até demais. Assistiu série encostada em mim, fez café, segurou minha mão, perguntou como estava meu trabalho. Era exatamente a esposa que eu sentia falta havia meses. E isso foi o que mais me assustou, porque parecia recompensa. Como se cada pergunta que eu fazia fosse seguida por uma dose calculada de afeto. Na madrugada, enquanto ela dormia, lembrei do valor do Pix. R$380. Não parecia um número aleatório. Então fiz uma coisa simples. Procurei academias da região. A terceira que encontrei tinha um plano trimestral exatamente naquele valor. R$380. Não era suplemento, era mensalidade, ou algo muito próximo disso. Na manhã seguinte fui até lá. Inventei que queria me matricular. A recepcionista mostrou os planos. Enquanto ela falava, vi um mural atrás do balcão com fotos dos instrutores. E encontrei a pulseira preta. Não precisei ler o nome. Reconheci antes. Era o homem da foto do churrasco, o da camisa verde. O mesmo que minha filha chamava de tio Rafa. Voltei para o carro sentindo uma pressão absurda no peito.
Ainda não era prova de traição, mas já era prova de mentira. Minha esposa conhecia Rafael. Conhecia bem o suficiente para transferir dinheiro para ele. Bem o suficiente para esconder isso. Bem o suficiente para fingir não saber quem ele era quando eu perguntei. Só que o pior aconteceu naquela tarde. Nossa filha voltou da escola desenhando. Ela adorava desenhar pessoas. Família, colegas, professores. Sentou na mesa da cozinha e começou a me mostrar. Essa é a mamãe. Essa sou eu. Esse é você. Eu sorri. Então ela apontou para um quarto personagem. Um homem alto com uma pulseira preta desenhada no braço. E esse? Ela respondeu sem pensar. É o Rafa. Meu estômago afundou. Da academia? Ela fez que sim. Ele já veio aqui? Ela franziu a testa como se a pergunta fosse estranha. Claro. Quando? Ela pensou alguns segundos. Quando você estava viajando para Fortaleza. Eu não estava em Fortaleza havia quase 8 meses. E pela primeira vez desde que tudo começou, percebi que talvez a história fosse muito mais antiga do que eu imaginava. Durante dias, fiquei preso naquela frase da minha filha. Quando você estava viajando para Fortaleza? Eu lembrava perfeitamente daquela viagem. Foram apenas 3 dias para fechar um contrato, nada especial. Só que, quando comecei a puxar a memória, percebi uma coisa que me fez perder o sono. Foi justamente depois daquela viagem que minha esposa insistiu para trocarmos a fechadura eletrônica. Na época, a justificativa pareceu normal. Ela disse que a bateria estava falhando, que a porta travava às vezes, que era melhor prevenir. Eu concordei sem pensar. Agora, pela primeira vez, me perguntei quem mais tinha acesso antes da troca, ou depois dela. A pergunta ficou martelando até o domingo seguinte, quando aconteceu algo pior. Humilhação. Daquelas silenciosas, daquelas que ninguém vê. Depois da missa, teve um churrasco organizado pela igreja. Mesas de plástico, refrigerante quente, crianças correndo, adultos fingindo que prestavam atenção no sermão enquanto falavam de futebol. Eu estava conversando perto da churrasqueira quando ouvi 2 mulheres atrás de mim. Não estavam falando de mim, pelo menos não sabiam que eu estava ouvindo. Ela não veio hoje? Não. Melhor assim. Também acho. As 2 riram, uma risada curta, constrangida. Aquela risada que existe quando 2 pessoas sabem a mesma coisa. Meu corpo inteiro ficou gelado. Então uma delas respondeu algo que nunca saiu da minha cabeça. Já estava ficando muito na cara. Eu me virei. As 2 me viram. E imediatamente mudaram de assunto, instantaneamente, como gente que percebeu ter falado perto da pessoa errada. Voltei para casa fingindo normalidade, mas alguma coisa tinha quebrado dentro de mim, porque, pela primeira vez, senti que talvez outras pessoas soubessem mais da minha vida do que eu. Na terça-feira isso piorou, muito. Eu estava trabalhando quando recebi uma ligação da escola da minha filha. Nada grave. Ela tinha esquecido a mochila de artes. Passei lá para entregar. Enquanto esperava na recepção, uma professora me reconheceu. Você é o pai da Júlia, né? Sorri. Ela também sorriu. Então disse algo completamente inocente. Faz tempo que não vejo o rapaz da academia buscando ela. Meu coração simplesmente parou. Que rapaz? A professora pareceu confusa. Rafael, ela respondeu naturalmente. Às vezes ele vinha com sua esposa quando tinha um evento aqui. Fiquei olhando para ela. Sem reação, sem expressão. Ela percebeu que havia algo errado. Desculpa, achei que fosse parente. Eu agradeci. Peguei a mochila. Saí. E fiquei quase 10 minutos sentado dentro do carro sem conseguir ligar o motor. Porque aquilo mudava tudo. Minha filha conhecia Rafael. A escola conhecia Rafael. O porteiro conhecia Rafael. Pessoas da igreja conheciam Rafael. E eu não. Eu era o único excluído da própria história. Naquela noite não perguntei nada. Observei. Minha esposa estava mais leve do que nunca, cantando enquanto guardava a louça, respondendo mensagens, sorrindo para a tela.
Em determinado momento, o celular dela vibrou sobre a bancada. Ela estava no banho. A tela acendeu. A mensagem apareceu inteira antes de desaparecer. Ela comentou alguma coisa sobre a escola? Não havia nome, não havia foto, mas havia contexto. E pela primeira vez, eu não precisei imaginar. Alguém estava preocupado com o que minha filha poderia dizer. Mais tarde, enquanto ela dormia, fui até a gaveta onde guardávamos documentos. Procurei a nota da troca da fechadura eletrônica. Encontrei. E junto dela havia algo que nunca deveria estar ali. Uma cópia simples de chave, sem identificação, sem etiqueta, sem explicação. No dia seguinte, levei a chave até o condomínio. Mostrei ao porteiro. Ele reconheceu imediatamente, e a resposta dele fez meu estômago afundar. Essa é igualzinha a que o Rafael esqueceu aqui. Eu achei que a chave seria o ponto mais baixo daquela história. Não era. Era apenas o momento em que as peças começaram a se encaixar de um jeito que eu não queria ver. Quando o porteiro reconheceu a cópia imediatamente, tentei manter a calma. Perguntei quando o Rafael tinha esquecido aquela chave. Ele pensou por alguns segundos e respondeu algo aparentemente banal. Faz bastante tempo. Quanto tempo? Talvez 1 ano. 1 ano. A palavra ficou ecoando dentro da minha cabeça. Até aquele momento eu ainda tentava acreditar que tudo pudesse ter começado recentemente. Alguns meses. Um erro. Uma aproximação errada. Qualquer coisa menos aquilo. 1 ano mudava tudo. Voltei para o carro e fiquei olhando para o volante. Porque 1 ano significava que várias lembranças felizes do meu casamento talvez tivessem acontecido enquanto eu já estava sendo enganado. Nos dias seguintes, comecei a revisar detalhes que antes pareciam insignificantes. A viagem para Fortaleza, a troca da fechadura, o churrasco da igreja, a academia, as visitas na escola. Tudo apontava para trás, nunca para frente. Como se a mentira estivesse envelhecendo diante dos meus olhos. E então apareceu a pessoa que eu menos esperava, minha cunhada, a irmã da minha esposa. Ela me ligou numa quarta-feira à noite. A voz parecia nervosa. Perguntou se eu estava sozinho. Aquilo já me deixou alerta. Disse que sim. Houve um silêncio. Depois ela falou: "Você precisa parar de fazer perguntas." Meu coração disparou. Por quê? Outro silêncio. Porque isso vai machucar você. Lembro de olhar para a parede da cozinha enquanto ela dizia aquilo. Não era uma advertência, era quase um pedido. Perguntei se ela sabia alguma coisa. Ela respondeu rápido demais. Não. Mas continuou falando. E foi isso que me destruiu. Porque pessoas inocentes encerram conversas. Pessoas que sabem de algo continuam tentando controlar a direção delas. Ela tentou. Perguntou sobre meu trabalho, sobre minha filha, sobre qualquer coisa, menos sobre o motivo da ligação. Quando desliguei, senti algo que ainda não tinha sentido até então. Raiva. Não da minha esposa, da situação. Porque alguém estava tentando proteger alguma coisa. Ou alguém. Na sexta-feira aconteceu outra coisa. Minha esposa chegou em casa especialmente carinhosa. Trouxe meu doce favorito. Pediu iFood para assistirmos filme. Encostou a cabeça no meu ombro. Ficou segurando minha mão durante quase toda a noite. Meses antes eu teria achado aquilo romântico. Agora parecia uma estratégia. Porque havia um padrão. Toda vez que eu chegava perto de alguma verdade, ela se aproximava de mim. Toda vez. Era quase matemático. E o pior era que funcionava. Parte de mim ainda queria acreditar nela. Ainda queria esquecer tudo. Ainda queria voltar a ser o homem que não verificava horários, recibos e mensagens. Mas então encontrei algo impossível de ignorar. No sábado pela manhã, ela pediu meu notebook emprestado para imprimir um documento. Algumas horas depois, fui usar o navegador. O login dela continuava aberto em uma conta de e-mail secundária. Não era a principal, era outra. Uma conta que eu nunca tinha visto.
Não havia mensagens românticas, não havia declarações, mas havia reservas. Reservas de Uber, reservas de estacionamento, confirmações de academia e uma sequência de comprovantes enviados para aquele mesmo endereço durante muitos meses. Meses, não semanas, meses. O mais antigo tinha 11 meses. O destinatário de vários deles era sempre o mesmo, Rafael Augusto. Mas o detalhe que realmente me fez perder o ar estava numa confirmação de Uber. Origem, escola da minha filha. Destino, academia. Horário, 14:18. Exatamente o horário em que minha esposa me enviou, naquele mesmo dia, um áudio reclamando do trânsito perto da escola. Aquele áudio ainda estava salvo no meu WhatsApp. A voz dela parecia cansada, natural, verdadeira. E naquele momento percebi algo devastador. Ela não mentia mal. Ela mentia bem demais. Bem o suficiente para construir uma rotina inteira em cima das mentiras. Bem o suficiente para fazer todo mundo ao redor aceitar Rafael como alguém normal na vida dela. Todo mundo, menos eu. E, pela primeira vez desde a farmácia, comecei a suspeitar que minha cunhada não era a única pessoa ajudando a esconder aquilo. Porque uma mentira daquele tamanho não sobrevivia por quase 1 ano sem que alguém, em algum lugar, estivesse abrindo portas para ela. Eu passei o domingo inteiro tentando descobrir quem estava abrindo essas portas. Porque já não era mais uma questão de saber se existia uma mentira. A mentira existia. A questão era entender como ela tinha sobrevivido por tanto tempo. Na segunda-feira recebi a resposta. Sem procurar, sem planejar. Ela simplesmente apareceu. Minha esposa estava no salão e eu tinha saído mais cedo do trabalho para resolver um problema no condomínio. Quando passei pela portaria, ouvi 2 funcionárias conversando perto da administração. Não estavam falando de mim, nem sabiam que eu estava ouvindo. Uma delas comentou: "Ele voltou a estacionar na vaga de visitante?" A outra respondeu: "Agora não precisa mais." Silêncio. Depois veio a frase que mudou tudo. A irmã dela já pegou as encomendas umas 100 vezes. Meu corpo inteiro travou, porque imediatamente pensei na minha cunhada, na ligação, no nervosismo, no pedido para eu parar de investigar. Fiquei parado atrás da parede ouvindo. As 2 continuaram conversando naturalmente. Pelo que entendi, durante meses algumas entregas tinham chegado para visitantes sem identificação clara. Quem costumava buscar era a irmã da minha esposa, sempre sorrindo, sempre educada, sempre dizendo que estava fazendo um favor. Saí dali sem dizer nada, e pela primeira vez consegui enxergar o tamanho da estrutura que existia ao meu redor. Não era uma conspiração, não era um plano elaborado. Era pior. Era uma série de pequenas ajudas, pequenos favores, pequenos silêncios, pequenas omissões, cada pessoa sabendo apenas uma parte, e eu fora de todas elas. Naquela noite, quando minha esposa chegou, trouxe pizza, sorriu, perguntou da minha filha, perguntou do meu dia, sentou ao meu lado, exatamente como sempre fazia, só que eu já não conseguia enxergar a mesma pessoa, porque finalmente comecei a perceber o padrão completo. A escola, a igreja, a academia, o condomínio, tudo orbitava Rafael, tudo. E então aconteceu a última peça, aquela que destruiu qualquer dúvida restante. Nossa filha precisava fazer uma atividade para a escola. Uma linha do tempo da família. Coisa simples, fotos antigas, momentos importantes. Ela espalhou álbuns sobre a mesa da sala enquanto eu ajudava. Minha esposa estava no banho. Foi então que nossa filha puxou uma foto impressa que eu nunca tinha visto. Ela devia ter saído de algum envelope perdido. Mostrava um evento esportivo da academia. Crianças correndo, pais assistindo. Nada estranho, exceto por um detalhe. Minha filha estava sentada nos ombros de Rafael, e minha esposa estava ao lado deles, sorrindo. Não como alguém posando para uma foto casual, mas como alguém confortável demais para aquilo ser novidade. Virei a foto. Havia uma data escrita atrás. 11 meses antes. 11 meses. Ou seja, quando a chave já existia. Quando a troca da fechadura ainda não tinha acontecido.
quando as visitas à escola já aconteciam, quando os recibos já começavam, quando tudo já estava em andamento. Minha filha apontou para a foto. Foi no dia que a mamãe disse que vocês iam ser amigos. Eu senti o sangue desaparecer do rosto. Amigos? Ela assentiu, naturalmente, como toda criança faz quando acredita estar contando algo óbvio. Ela falou que você trabalhava muito e que o Rafa ajudava quando precisava. Não respondi, porque naquele instante entendi uma coisa devastadora. Minha filha nunca escondeu nada, nunca revelou nada. Ela apenas viveu dentro da realidade que apresentaram para ela. E foi ali que tudo finalmente começou a se conectar. A chave, a escola, a pulseira, os Pix, a academia, a cunhada, a foto apagada, as mensagens sem nome, o homem que todo mundo conhecia, menos eu. E enquanto minha esposa saía do banho perguntando qual filme assistiríamos naquela noite, eu percebi que já sabia praticamente toda a história. Faltava apenas uma coisa: entender por que, desde o primeiro dia na farmácia, ela parecia ter uma resposta pronta antes mesmo de ouvir a pergunta. Porque essa resposta era a única peça que ainda não encaixava completamente. Quando coloquei tudo sobre a mesa da cozinha, minha esposa não tentou negar. Nem o Pix, nem a chave, nem as mensagens, nem Rafael. Pela primeira vez em quase um ano, ela não tinha uma resposta pronta. Ficou apenas sentada diante de mim, olhando para a superfície da mesa como se procurasse alguma saída que já não existia. O silêncio durou tanto tempo que comecei a ouvir o relógio da cozinha. Aquele relógio estava ali havia anos, mas eu nunca tinha reparado no barulho dele. Há quanto tempo? Perguntei. Ela fechou os olhos e respondeu: 11 meses. 11 meses. 11 meses de mentiras. 11 meses de desculpas. 11 meses em que eu dividi a mesma cama com uma pessoa que já vivia outra vida. Eu achei que sentiria raiva, mas não senti. A única coisa que senti foi cansaço, um cansaço enorme, como se eu estivesse carregando alguma coisa pesada havia muito tempo sem perceber. Então fiz a pergunta que realmente importava, a única que ainda importava. Nossa filha sabia? Minha esposa começou a chorar antes mesmo de responder. E naquele instante eu já entendi. Não precisava ouvir mais nada. Ela levou as mãos ao rosto, tentou falar, tentou explicar, mas as palavras saíam quebradas, porque nós dois sabíamos o que aquilo significava. Rafael não tinha entrado apenas no nosso casamento. Ele tinha entrado na rotina da nossa filha, nos passeios, nas conversas, nas lembranças. Ela o conhecia pelo nome, ela o reconhecia pelas roupas, ela lembrava dele melhor do que eu. E foi isso que destruiu alguma coisa dentro de mim. Não a traição, não as mensagens, não os 11 meses. Foi perceber que a única pessoa que tentou me contar a verdade desde o começo tinha sido uma criança. Todas aquelas perguntas no café da manhã, todos aqueles comentários que pareciam sem sentido, todos os avisos que eu tratei como imaginação, ela estava tentando me contar, e eu não ouvi. Na semana seguinte pedi a separação, sem gritos, sem vingança, sem escândalo. Não porque eu fosse forte, mas porque já estava cansado demais para lutar por algo que tinha acabado muito antes daquele dia. Quando saí do apartamento pela última vez para levar algumas caixas para o carro, nossa filha correu atrás de mim no corredor, me abraçou forte. Ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois perguntou: "O tio Rafa fez você ficar triste?" Eu senti um nó na garganta tão forte que não consegui responder. Apenas abracei minha filha de volta, porque pela primeira vez não existia mais nenhuma mentira entre nós. Hoje faz quase um ano desde aquele dia. Eu não lembro do valor do Pix, não lembro da nota da farmácia, não lembro das mensagens apagadas, nem da chave esquecida na portaria. Mas ainda lembro da escova azul, porque ela foi a primeira peça de uma verdade que estava espalhada diante dos meus olhos o tempo inteiro. E às vezes penso que a verdade não destruiu meu casamento. Ela apenas iluminou uma casa que já estava vazia havia muito tempo. Eu só fui o último a perceber. Até a próxima.